tranquilo. Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma opinião cidade para falarmos das nossas coisas. Quando é que nós vamos ter uma paz na laringe, faringe e nas nossas amígdalas? Meu Deus, não tem trégua isso. Então, estamos mais uma vez com dificuldade aqui, as cordas vocais já começam a patinar, mas estamos aqui para tentar levar até você o nosso comentário da melhor forma possível. E depois de um longo e tenebroso inverno, como nós temos aí essa máxima filosófica, e durante o inverno ele resolveu reaparecer. Sabemos que suas atividades são muitas. Padre Márcio Tadeu, a sua bênção. Seja bem-vindo, Padre Márcio. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe aos nossos telespectadores. Veja, eu estava em retiro, né? Sim. E é muito importante, e foi muito também importante depois, eu continuei nisso, né? Eu entrei numa segunda-feira no retiro e acabei saindo domingo. Porque também fui a Goiânia pregar um retiro lá. Mas foi um momento assim de resgatar as energias. Afinal, a gente fala profissão, né? Mas o meu ministério, ele exige que em determinados momentos a gente se recolha, né? Para a gente reavaliar o sentido da vida, reavaliar a presença de Deus na vida da gente. Então, o retiro é importante para todos os homens e mulheres. Mas de nós de maneira especial, sabe? Porque a gente tem a oportunidade, a gente está, né, obrigatoriamente a gente é obrigado a fazer um por ano, né? O nosso retiro geralmente é em julho, mas por causa da jornada foi adiado para a semana passada. Mas é sempre dar saudades, né? Eu tive a oportunidade de assistir nas horas aí, especialmente na segunda-feira, voltando, que eu fiquei quase 6 horas morgando no aeroporto. Deu para ver pelo tablet? Eu fiquei vendo eu ponho o foninho de ouvido e fiquei vendo os programas aí. Inclusive de segunda-feira, eu vi ainda na segunda-feira mesmo. Da Rosane Catosato? Exato. E? Tava a Rosane, eu sei que ela estava bem brava, alguém que tinha falado aqui que a agenda tinha que ser positiva. Alguém lá. Era esse. Mas sabe quem foi? Alguém perto do Edinho Araújo. Tem que fazer. Essa palavra, agenda positiva, é o Edinho que fala. A propósito, ele escreve um artigo no jornal hoje, tá vendo, padre, como é que é? Defendendo as APAES. Eu quero dizer, senhor telespectadora, está aqui no Diário da Região de hoje um artigo do Edinho Araújo que diz o seguinte: todo apoio às APAES. A APAE é modelo vencedor e seguirá sendo, com a união de todos e para o bem de quem mais precisa, os alunos. Tramita no Senado Federal o Plano Nacional de Educação, A APAE, eu trabalho com carinho, com amor. Mas Edinho, como você é oportunista? E como as pessoas exploram os assuntos desse país, padre, sem o mínimo de conhecimento? Isso aqui me parece muito mais um caráter de má fé do prefeito, do ex-prefeito, quando ele fala sobre isso, defendendo as APAES, como se as APAES fossem acabar, padre. Essa é a ideia que estão vendendo para o povo brasileiro, para as APAES, que as APAES vão acabar. Meu Deus, preste atenção, senhores da APAE. Meu Deus, o Jean Charles fez até uma moção de repúdio aí na Câmara. Valeu, claro, moção de repúdio é sempre importante. Jamais as APAES vão acabar. Por isso que o Edinho viaja nessas eu chego até a ser uma brincadeira com o que ele faz, de ilusionista para o povo,
Porque assim, a PAI nunca na vida vai acabar. Eu vou explicar. O Dado teve aqui, o deputado Dado, né? Aí, junto com a Rosane. Acho que foi isso aí, mas foi É o seguinte, olha, a PAI, a extinção da PAI, passou por um lunático, um senador lunático, que brecou lá o dinheiro que seria, através da educação, enviado para a PAI. Mas não é um cara que não sei por que ele fez aquilo, me parece um golpe ali, um intergolpe. Um golpe dentro do partido dele mesmo, que é o PT. Bom, bastou dizer que o dinheiro não ia para a PAI, que daí já virou essa parafernália toda, que o PT, que o Brasil queria acabar com as PAIs. Nenhuma chance nisso. Aí vem os aproveitadores de plantão. Né? Não precisamos sair em defesa da PAI, porque a PAI... Quem é que não quer defender a PAI, Jesus? Quem é que não quer defender a PAI? Todo o Brasil defende a PAI, Associação de Pais Amigos dos Excepcionais. Embora tenha gente que roube a PAI, né? Já teve aqui em Rio Preto casos assim. Então, é mentira que a PAI vai acabar. Entendam, por favor, é mentira. Para que a PAI seja extinta, o Senado inteiro tem que aprovar. Só o lunático lá que apresentou isso aí é que vai votar a favor. O Senado derruba lá tudo, só o Senado já derruba. Depois, se não passar, vamos admitir, na última hipótese, na última das últimas, que o Senado aprove que a PAI tem que desaparecer. Não existe um mínimo de possibilidade disso. Daí, sabe o que acontece? O Senado aprovou, volta para a Câmara dos Deputados, para a Câmara referendar ou não a decisão do Senado. São 513 deputados. 513-0 é o placar. E os caras ficam surfando, fazendo artigo para jornal, defendendo as PAIs. Quem é que no Brasil não defende a PAI? Só esse lunático que fez essa jogada política, alguma coisa lá para se valorizar, alguma coisa interna lá no partido, não é? Ou para ser contra mesmo, para jogar o PT contra a população, etc., que acha que a PAI vai fechar. Gente, esquece isso. E quem estiver surfando em cima dessa história das PAIs, pelo amor de Deus, não acredite, isso é um engodo, é uma enganação. Querem brincar com uma instituição séria que é a PAI. Usam a PAI para autopromoção. Usam o que disse esse lunático lá no Senado para que eles possam tirar proveito político da PAI. É preciso estar atento nessa gente que quer tirar proveito político de uma situação que é irreal, mentirosa, não tem cabimento. A PAI não vai desaparecer nunca, 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 nunca. Poxa, será que eu sou obrigado, meu Deus, a assistir essas coisas, padre? 513 deputados tem na Câmara dos Deputados. Nenhum voto a favor da PAI de encerrar as atividades. Quem é o louco de chegar lá e votar? Não, eu sou contra a PAI. Tenha dó. Agora os caras vêm aqui no jornal, faz artigo, vai na rádio, vai na televisão. A PAI não sei o quê. Os próprios presidentes das APAIs se manifestam. A rede dá medo, às vezes. A rede mostrando que vão terminar com a PAI. Diga não ao encerramento das atividades da PAI. Pelo amor de Deus, padre, falando em APAI, peça ao Pai para que ilumine essas pessoas, pelo amor de Deus, senão esse pai aqui, que é pai também, vai ficar maluco. Padre, pelo amor de Deus, ensine aí, padre, por favor. Eu acho que são duas. Eu também fiquei curioso quando começou na internet essas alocubrações, né? Eu fui no conteúdo da lei, realmente ela cessa e é uma coisa absurda, como é chover no molhado dizer a importância da PAI. Eu mesmo em São Paulo tenho uma prima que até hoje frequenta a PAI, tem a minha idade, nasceu um pouco mais velha e lá aprendeu a viver, lá aprendeu, enfim, independe disso.
Eu acho assim, uma outra coisa também a gente tem que tentar, né, é que toda instituição, as instituições ligadas à educação, ligadas à saúde, elas tendem, no futuro, a acabar. Né? Vejam bem o que eu estou dizendo, porque é uma obrigação do Estado ter uma educação inclusiva, não de uma ONG, porque as APAES são uma organização não governamental que recebe sim dinheiro do governo. Né? Ou seja, elas, de fato, elas realizam um trabalho pelo governo. Então, acredito que deve existir um planejamento para que a educação em 20, 30 anos, né? Estou dizendo assim, ela a longo prazo, acolha essas crianças, né? Com um modelo, eu não vou dizer similar, não, mas igual ao da APAE, ou outros métodos que nascem hoje de uma educação inclusiva, por exemplo, né? Que a gente tem todo um debate sobre educação inclusiva. Certo. Então, eu acho assim, uma certa ocasião eu tive numa APAE, como tantas APAEs que existem em São Paulo, a APAE é um nome, né, mas existe, por exemplo, 2 ou 3 instituições também que fazem o cuidado com crianças com Down, né, que são especiais, enfim. Existe toda uma nomenclatura, ela caminha tão rápido que a gente às vezes fala com algum termo que já não está sendo mais usado. Mas eu acho sim que o Estado ele tem que caminhar para esse cuidado ser um cuidado essencialmente, não mais, porque a sociedade já paga impostos, né? Claro. Então a manutenção das APAES, que geralmente acontece com promoções, tem necessidade para construir, etc. e tal, tem que ser assumidas pelo Estado mais cedo ou mais tarde, buscando ou esse modelo ou uma outra alternativa, né? Repito que eu não sou contra a APAE de jeito nenhum, mas eu aprofundei justamente nessa questão. Eu falando com uma pedagoga amiga minha, de muito tempo atrás, ela é professora em Franca, na faculdade de lá, e ela justamente falava que a ideia é uma ideia boa, né, de falar de uma educação inclusiva. Só que não é o momento ainda, isso é um processo que tem que transformar as escolas APAES. Entendeu? Você ter um sistema. Porque é igual quando a gente tem falado de tantas e tantas coisas que são boas, etc. e tal, que deveriam serem liberadas, que são questão de saúde pública, sei lá, o aborto, etc. e tal. E aí a gente conta com o sistema de saúde atual. Sim. Né? Como é que se a gente não consegue dar vazão ou cura para as doenças, como é que nós vamos da cura, da finalidade para considerando isso cura, na minha opinião é um assassinato, né? Mas como é que nós vamos dar vazão para esse tipo de coisa, né? Se a gente ainda não tem nem a consciência das pessoas, nem um sistema único de saúde que na prática funcione, porque ele é bonito, muito bonito no papel, mas a gente sabe na prática a dificuldade das pessoas. Parece que esse sistema está muito estancado nesse momento, você está vendo. Eu tive ouvindo rádio para estar apurado com notícias em Bauru. Em Bauru, o problema da internação é gravíssimo. Você tinha, por exemplo, na semana passada, a gente estava perto em Agudos, final da noite, para eu ter uma noçãozinha, ligava o rádiozinho, eu sempre levo um rádiozinho assim, numa rádio de notícias lá que é ligada à Unesp. Então, Bauru tinha um problema, uma defasagem na semana passada de 109 leitos. Pessoas que estavam no corredor dos hospitais. E aí havia acontecido naquela semana um acordo entre a promotoria, porque a promotoria queria uma solução para o caso, e é interessante quando o Ministério Público faz com que os direitos constitucionais, que é a obrigação dele, aconteçam. Havia dado uma determinação de que o Estado deveria bancar, né? Porque você sabe que a internação quem banca o Estado, né? Tem toda aquela divisão, que é um mistério assim para todos nós que somos leigos no assunto, mas é uma coisa. E o Estado teria que disponibilizar mais leitos na cidade. Só que o Estado acusava a Prefeitura de enviar, através lá do seu hospital, internações desnecessárias, né? Então fica aquela briga.
quem que de fato sofre? O povo. É isso que eu estou dizendo. Então a briga na justiça era o Estado, eu não sei de que governo, que partido, que é o prefeito lá, ou a prefeita, não sei, mas a grande briga era o Estado contra o município, porque o município não resolve os problemas e diz que estava abarrotando o Estado. Só que o Estado não investe lá em leitos de hospitais há uns 10 anos, segundo o que se falava. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos dizendo que nós temos coisas, né, tão mais pertinentes para discutir. Né? Não é a hora agora. E eu sei mesmo que não tem não é só o nosso querido ex-prefeito, mas tem gente no mundo inteiro, praticamente, por causa das redes sociais, fazendo apologia às APAES, que é chover no molhado. Quem entrou numa APAE, quem abraçou uma criança, quem viu o carinho, quem viu o empenho dos diretores, da maioria. Claro que acontece vez ou outra, faz parte um deslize, mas eu vejo de Votuporanga, aqui de Rio Preto, da cidade de Tatuí, que a gente tem muita proximidade, que meu pai é um dos colaboradores, a própria Sorocaba também, que meu pai é um dos colaboradores na parte jurídica. A gente vê a dinâmica da vida e da educação que acontece com aquelas crianças. Então, eu acho que realmente é chover no molhado fazer essa defesa, jamais vai passar. E acho que o Estado começa. Aí eu acho o que eu acho importante. Hoje se iniciou a discussão. Então vamos iniciar a discussão de uma educação inclusiva. Só que nós estamos falando de educação inclusiva, como tem acontecido recentemente. Mas a pessoa tem que chamar a televisão ou tem que chamar, por exemplo, tem que chamar a televisão muitas vezes para a prefeitura levar a criança, o que é cadeirante, né, que tem aí algum problema de mobilidade, para a escola. Sim. Aí você chega na escola, a escola é feita de escadas. Então não é uma adaptação, um investimento. Por exemplo, tem escolas aqui em Rio Preto que parecem uma cadeia, essas mais centrais. Elas parecem cadeias, cheias de escada. Então, como é que você vai fazer uma educação includente? Educação includente não é lei. Ela é investimento. E o investimento a longo prazo. Né? É um investimento a longo prazo. Você não vai fazer uma lei, olha, a partir do ano que vem, todas as crianças têm que estar nas escolas, têm que estar convivendo, tem que ter pedagogos. Não se faz lei nesse sentido. Né? Tem que se construir uma cultura de inclusão. A partir daí, aí eu acho sim que a sociedade vai... Porque se a gente nós, sociedade civil, né? Se nós, sociedade civil, estamos ajudando o Estado a cumprir as suas obrigações, creche, etc. e tal, né? Porque é obrigação do Estado, não é obrigação da igreja, não é obrigação das associações de bairro, não é nada. Mas as associações de bairro fazem muito bem nessas parcerias, né, que existem. Nós temos que criar um projeto, né, para falar assim, olha, quem tem que assumir. De quem é a obrigação? Tem que assumir, porque pagar impostos a gente paga o suficiente para ter bem mais coisas do que a gente não tem. Né? Então, existe essa demanda reprimida, igual os administradores públicos costumam, né, essa palavra. Nós temos uma demanda reprimida, nós não vamos conseguir nunca. Não, existe sim como sanar a demanda reprimida com investimentos, né, que não vão ser colhidos politicamente. É igual aqui em Rio Preto. O que a gente viu, por exemplo, na eleição do Valdomiro, ele não ajeitou as contas ainda. De tanto que gastou para ser reeleito. Não bateu. Inaugurou, ou começou obra sem planejamento, né? Tanto que tem aí a discussão 1 ano, 2 anos atrasado. Não é nenhuma crítica, porque a política às vezes ela precisa desses subterfúgios inaugurativos, igual diria lá em Saramandaia. Sucupira. Em Saramandaia. Mas o que a gente precisa é não ter mais essa administração reativa. Eu acho que nós precisamos de administradores públicos proativos. Né? Que eles começam... Eu citei aqui uma vez uma coisa que vale a pena, enfim... esses dias estava falando assim, algumas pessoas até que a gente encontra na bancada aqui, eu nem lembro, né? Peço desculpa a elas, porque já quase 3 anos está entrando aí
de vida, né, aqui todas as semanas no programa, então a gente acaba até se esquecendo. Mas algumas vezes eu citei, eu falei, existe um estacionamento em Madrid, né, naquela praça principal de Madrid, eu nunca lembro o nome dela, que começou a ser feito a integração de metrô, estacionamento e ônibus 30 anos atrás. Eu estava lá em 98 quando inaugurou. Então isso é ser proativo, né? Ah, mas a Espanha também está Mas a porcaria do europeu, olha, que é bem melhor que a nossa porcaria, né? Estão lá quebrados, mas o europeu quebrado é bem diferente do brasileiro quebrado. Então eu acho isso. Outra coisa, vamos aproveitando, né? Fazendo um grande discurso. Tanto é reativo no Brasil que o Brasil ele tem caminhado em 2 passos muito perigosos, né? Nós fizemos uma distribuição de renda importante e necessária. Só que o Brasil demorou demais para investir em dar condições para ele crescesse. Então nós estancamos sim problemas que devidamente são problemas sérios, mas nós estancamos o crescimento, estancamos todas as obras públicas importantes para o Brasil. Você vai lá em Santa Genoveva, você sabe quantos anos eu vou a Goiânia e desço no Santa Genoveva? Uns 5 anos já faz. Que eu vou quase todos os anos. Às vezes eu desço ali, vou a Anápolis, vou a Brasília, etc. Está embargado faz 2 anos, Santa Genoveva, que é o aeroporto de Goiânia. Aeroporto de Goiânia. Você tem que ficar em pé, porque não tem nem lugar onde sentar. Agora que abriram lá uma nova parte, entendeu? Mas uma coisa horrorosa. Uma cidade rica, como é que é, tudo... Problema de licitação. A gente não pergunta, mas nós esquecemos, nós enterramos já mais de 20 bilhões de reais. 20 bi. Naquela obra que até hoje é questionável do São Francisco. Vai lá ver como é que está. Porque é bonito fazer a propaganda governamental, mas não é depois. Grande parte está embargado, o TCU questiona, etc. e tal. O custo já perdeu. Inventaram a moda desse trem. O trem não vai sair do papel nunca. Vai gastar. Ele saiu com 8, passou para 12, chegou em 20, está mais de 39 bilhões de reais. E todo mundo acha esse trem aí está igual o nosso trem, né? Caipira. Eu vou até parabenizar a presidenta Dilma, né, que tomou uma atitude, no mínimo, coerente, né? Porque eu sei que não é herança sua herança presidente, é difícil de tomar conta, né? Aquela recebeu é uma herança difícil, talvez maldita. E tenha recebido isso e está postergando, né? Porque acho que a pressão do partido e do próprio coleguinha que antecedeu, que foi uma pessoa muito importante para esse país, diga-se de passagem, o presidente Lula, mas que hoje está demonstrando que não foi perfeito também, como outros não foram perfeitos, deixou essa herança e eles têm que ficar protelando ano a ano, que acho que é para não perder até a base do partido. Então, eu acho assim, nós temos que começar a discutir o que nós queremos no nosso futuro. Né? Nós tivemos aí o início das marchas, né? O início dessa revolução, né? Que a gente pensava, vai sair essa revolução que tanto precisava. Né? O político, ele deu o soprinho na brasa, quando precisava, falasse, não, eu não estou apagando a brasa da Revolução Popular, não, eu estou soprando. Né? Você está vendo que não está saindo nem a mini reforma política, nem a micro reforma política. E sabe quando que vai sair a próxima? Sabe quando o judiciário vai funcionar nesse país? Porque são perguntas que a gente faz. São perguntas que a gente faz. Quando o judiciário vai funcionar nesse país? Quando o legislativo funcionar. Porque um é que manda dinheiro para o outro. Então, eu vou dizer uma coisa, não vai ser fácil, não, hein? Então... eu não tiro a esperança, não estou sem esperança, jamais. Você sabe que eu sou um homem de esperança. Mas nós temos que fazer uma mudança substancial nessa democracia brasileira que ainda, eu acredito que não começou. Não começou. A verdadeira mudança não começou, não. Padre, assim, nós temos vários aspectos, esquecemos até de mostrar as manchetes dos jornais. O senhor falou da reforma do judiciário, etc., que tem que sair... passar pelo legislativo. O legislativo nosso não vai para lugar nenhum. O legislativo nosso tem que comprar um tanque de óleo de peroba para passar na cara dos caras lá.
Ontem foi uma vergonha a sessão, uma vergonha. O presidente da Câmara chega e diz que é Valdomiro Futebol Clube. O que é isso? Declara no aniversário do SEMAI, eu sou Valdomiro Futebol Clube. O que é isso? Sabe, é a política de Rio Preto, como que é? Não, é diferenciada. É uma política diferenciada essa. É inacreditável. As pessoas ainda não têm condição de escolher melhor, né? É isso que eu acho que tem que respeitar o próprio presidente da Câmara. O próprio Jean tinha lá um projeto ontem, né? Ele ficou com vergonha dos seus pares. Pediram votação nominal. O que é isso? Uma questão de... Uma coisa simples, banal. Mas é porque é contra, né? Mas olha, eu vou dizer, viu? De enjoar. Mas eu só quero para completar o seguinte, senhores políticos oportunistas de plantão, por favor, não surfem nessa história da PAI. A PAI não merece isso. A PAI não merece que vocês fiquem tirando proveito de uma situação irreal. A PAI não vai fechar nunca, só se for daqui a 100 anos. E se tiver um substituto, como o padre falou, que é a questão da inclusão, da educação. Esquece que a PAI... Vocês que frequentam a rede, bota lá, é mentira que a PAI vai fechar. Não passa no Senado. E você levantou uma coisa interessante, né? Olha como a PAI ela envolve tudo, né? Também. É qualquer coisa que o interessante é isso. Você está falando assim, né? Nesse problema do legislativo. É tão feito para manter as coisas que, por exemplo, a gente, eu não sei vocês, telespectador, mas nós quase que somos obrigados a parar de falar dos problemas da cidade no período da campanha. O jornal tem que tomar um cuidado assim estratosférico para não responder um processo. Por conta de uma legislação. Porque existe uma legislação eleitoral que mantém quem está no poder. Impune. Não pode ser questionado. Não pode. Por isso que eu acho que nós temos, nunca fui a favor, repito aqui, nunca fui a favor para presidencialismo de reeleição. Se você tem um sistema parlamentarista, beleza, de boa, porque existem dois poderes distintos. Era o que o Montoro sempre defendeu para o país, né? O modelo. Então, o modelo presidencialista não cabe reeleição. Não cabe reeleição para prefeito nesse modelo. Nós precisamos dar uma trocadinha no jogo. Né? Nós temos que dar uma trocadinha. Então, acho que a primeira coisa consciente que, aliás, o primeiro mensalão conhecido deste país não foi da eleição, assim, não foi foi o da eleição do Collor, né? Que na verdade era um caixa 2. Mas o primeiro foi da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E a gente sabe que custou 300 mil reais. Cada voto foi 200, que ele recebeu 200. Recebeu pouco, então. Você imagine quanto se gastou naquela... São 513 e agora, deputados. O próprio PSDB, assim, tomando, acho que fazendo uma referência histórica, porque sabe que se contar, acho que o PT nunca mais sai do poder também, porque tem um discurso populista, etc. e tal. Então, eles estão com a proposta agora de emenda constitucional para acabar com a reeleição. Eles criam e depois querem acabar. É o cúmulo da hipocrisia. Mas tudo bem. Nisto a gente abraça. Nisso é bom que a gente abraça. Então, você vê, né? Vocês que estão do outro lado não percebem. Mas nós recebemos... Não, lembro, nós respondemos 3 processos, né? Foi? 3 processos absolutamente injustos por comentários leves até. Tanto é que foram arquivados. E foram arquivados em segunda instâncias. Exato. E olha que tinha um senhor escritório de advocacia. Um senhor, né? Está sempre ligado a esses grandes senhores, né? Assim, você sabe que os Fratelli estão sendo defendidos lá pelo mesmo escritório. Pelo mesmo escritório, né? Tem gente boa. O padre falou senhor, mas eu vou acrescentar um pouco mais. Um escritório sênior de advocacia. Então eu acho que é isso, porque de fato a gente não luta. Né? Vamos lutar pelo direito da imprensa livre, inclusive na época da eleição. Vamos lutar pelo direito, Marcos, de todo mundo que tiver ser candidato a executivo, principalmente, e também a legislativo, tem o mesmo tempo.
E que seja obrigatório, porque você sabe que acontece isso. O cara compra, ele é candidato, não pega só o colono para... O colono é aquele cara que é candidato, mas não vai ser eleito, só para fazer, engrossar o coeficiente eleitoral, a legenda. Ele pega e paga, fala assim, toma aqui, ó, me dá o teu tempo. Você não tem chance mesmo, você trabalha lá na comunidade, aí a comunidade fala, às vezes pergunta pro cara assim, mas você não é o nosso candidato? Por que você não aparece na televisão? É que o partido dá só para os grandes. Que mentira! Que mentira! Todo mundo sabe o que acontece isso aí por debaixo. Então precisa de muita reforma para a gente mudar esse país ainda. Um exemplo clássico de Rio Preto sobre essa referência do padre é o Serpa, né? Que era presidente do PTN, não é? E acabou sendo agraciado com um cargo para capinar o mato lá da Praça do Jardim Caparróis. Ele foi só um dia e falou, não é para mim, isso não estava combinado. Aí ficaram com pena dele e arrumaram um emprego para ele de anjo da guarda para ganhar R$700 por mês. Agora não, tiraram do anjo da guarda, não é mais anjo da guarda também. Não sei que fim que deram no Serpa. Meu Deus, eu não acredito que eu tô... Mas, padre, nós temos muita coisa para comentar ainda, né? Depois do nosso intervalo. Mais uma vez, só para encerrar esse assunto. Parem de navegar em cima da PAI. A PAI não merece. O que vocês fazem com a PAI? Tirando proveito político, dizendo que vocês não querem que acabe com a PAI. Quem é no mundo, a não ser aquele marciano, aquele lunático lá que fez essa bobagem, sabe lá por quê? Que quer terminar com a PAI? Pelo amor de Deus! Isso é uma hipocrisia, isso isso é uma falta de feeling, uma falta de sentimento, a falta de conhecimento até, dizer que a PAI vai acabar. É chamar o sujeito de burro, é chamar o sujeito de ignorante, chamar o sujeito de desvio de cérebro para acreditar num negócio desse. Pelo amor de Deus. Faz um intervalo, nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você.
A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Você tem coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira. Deus do céu, onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Estamos de volta com o nosso Opinião Cidade, aqui pelo 16 da TV da Cidade. Nós vamos só mudar um pouco o foco aqui, daqui a pouco nós voltamos nos nossos assuntos, para falarmos das nossas coisas. A gente estava comentando, eu e o padre aqui no intervalo, a guerra da Síria está para acontecer. Me parece que o comandante, o chefe de Estado americano, já sinalizou que os Estados Unidos apontaram os mísseis para a Síria por conta da Síria ter usado aí armas químicas naquela guerra civil lamentável onde milhares de pessoas já perderam a vida. O padre conhece bem aquela região lá e essa guerra me parece que é iminente, tá para começar, qualquer momento. Padre, que fundamento tem isso? Tem primeiro um fundamento político, demoníaco, internacional. Demoníaco, estou dizendo no sentido não é o demônio religioso. Para desviar a atenção do Egito. Sim. O Egito hoje é o grande problema. O Egito é um grande aliado dos Estados Unidos. Sim. Ele deixaria de ser, é uma rota importante, ali está, claro, enfim, Primeira Guerra, ali começou estratégico, independe de apresentação. O Egito teve um presidente eleito democraticamente, depois de quantos anos de ditadura apoiado no militarismo. Só que esse presidente não 30, agrada, né? É mais de 38, quase 30 anos. Hosni Mubarak. Só que um novo presidente não agradou o americano porque ele representava uma massa muçulmana, que é a maioria no país. Existe um caput da lei americana, por isso que nós não estamos falando de americano, da pessoa americana. Tem amigos americanos, voam aos Estados Unidos. Mas estamos falando assim, a política internacional americana é a mais mentirosa do mundo. Eles vão, eles roubam, eles mentem,
né? Não é à toa que agora surgiu todas essas documentações, né? Eles cuidam o que você lê na internet, o que você escreve, a bobagem ou a verdade que você escreve lá. Então, tudo em nome de um terrorismo, né? Então, existe um desenho de política mundial. A Síria está fazendo isso, ó. Quanto tempo? Faz quanto tempo? Precisou agora, para desviar a atenção mundial, de determinar, está determinado que eles estão usando armas químicas desde que começou a guerra. Determinar que o mundo inteiro pede uma solução e só a Europa que falava com mais ênfase e os Estados Unidos continuava. Claro que tinha um problema diplomático, porque a Síria é aliada bastante forte da Rússia, mas espera lá, né? Tudo isso aí. Então agora é um crime na humanidade. Mentira! Sempre foi, tem sido, não é agora não. Não é porque se descobriu agora, tem relatório já, muito antigo, amplamente divulgado na imprensa. É porque agora se instaurou uma ditadura militar no Egito e os Estados Unidos não vão engrossar com o Egito porque a ditadura derrubou um suposto inimigo, porque o país iria para um outro lado, O Mubarak, o que ele fez? Em todos os anos. Ele foi amigo, foi coleguinha, tem um canalzinho lá. Então, política mundial também é uma mentira, midiaticamente. Então, o que você está vendo hoje é desvio de foco, porque o foco dos Estados Unidos não é defender Sírio, não é. É gastar bilhões de dólares soltando bomba agora e rebentar com aquele país só para os americanos não cobrarem que os Estados Unidos pare de dar apoio ao Egito, que tem um caput, tem uma lei na Constituição, uma das leis federais dos Estados Unidos, a Constituição é bem enxuta, né, tem 17 itens, mas que tem que não pode se apoiar nem financiar nada em países que vivem em ditadura. É a lei americana. Então o que a gente está assistindo é um desvio de foco. Então estejam muito atentos para isso que eu estou falando. Vai se instaurar... para manter e para desviar o foco disso. Isso tem sido mais claro que a luz do dia, mas os americanos acham. E eu aconselho ler um livro que eu li recentemente, que fala assim, O Fim dos Líderes Mundiais, né? Que é de um cara que escreve no Financial Times, eu não me lembro o nome dele aqui. É um livro extremamente interessante, que ele vai falar um pouco desse desenho que a gente está vivendo hoje. Eu li faz umas 2 semanas. Então é um desenho que a gente está vivendo hoje, é importante para a gente ter essa noção de que ali é só desviar mesmo, né? Como aconteceu em Copenhague. Em Copenhague foi lá, reuniram, né, que era o tratado, China não assinou, o Brasil assinou, etc. e tal, mas os Estados Unidos acabou não assinando, culpando o outro disse que não foi chamado para a reunião. Tudo isso porque os países desenvolvidos não queriam assumir que eles que tinham degradado o mundo até hoje, que os em desenvolvimento não tinham degradado o mundo, contanto deveriam ter esse direito de fazer com que, pelo menos, se nivelassem antes para ter as restrições que eram impostas aos grandes. É o resumo da ópera, né? Isso aí foi divulgado no jornal alemão, quando, há um tempo atrás, mas não ganhou notícia, quando todas as horas, mais de 36 horas de discussões, um pendrive, aliás, de 2,3 gigas de discussões, foi liberado lá e publicado num jornal. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é muito sério. O problema na Síria já é sério há muito tempo, mas os Estados Unidos vai para mascarar o apoio, vai soltar bomba lá na Síria só para mascarar o apoio ao Egito. Enquanto se pensa, enquanto os Estados Unidos estão prestes a bombardear a Síria, que é o apoio da ONU, que é o apoio da Grã-Bretanha, que é o apoio da França e todo mundo lá, que eles não querem botar o dedo na cumbuca sozinhos. Aqui em Rio Preto, o Marinho da Casa das Bombas quer armar a Guarda Municipal. Padre Márcio Tadeu, Guarda Municipal armado, qual é a sua opinião aqui? Minha opinião é desarmamento total, eu tenho esse pensamento. Eu acho que a arma é roubada
grande parte, a maioria das armas que os bandidos usam são roubadas até da própria polícia. O cara do banco aqui foi roubado. Não se impõe respeito com educação. Não se impõe respeito com arma. O que o sujeito vai pegar, o vereador? Ele vai pegar a arma e vai falar assim, ó, esse aqui é o meu respeito? Se ele tiver bom preparo em defesa pessoal, em alguma tipo de até mesmo de aplicabilidade, que hoje é possível, mas olha, arma de fogo é uma idiotice, né? E eu conclamo, inclusive aos vereadores católicos, que aqui eu posso dizer que a igreja é contra qualquer tipo de armamento, especialmente em guarda municipal. Nós fomos contra, né, a favor do desarmamento naquele plebiscito, então é uma orientação da igreja. Porque tem muita gente que diz que é católico aí, diz que defende. Eu quero ver agora. Vamos acompanhar essa votação. Eu não sabia desse detalhe. Exatamente. E já que, olha, eu sou católico, né, tem a orientação. Então eu estou falando que a orientação da igreja seria absolutamente contra. Desarmar. Né? Uhum. Já é desarmamento. Então você pôr arma ali no policial não dá nenhum sentido de autoridade. Inclusive essas vistas vão ser para ter. Acho que até o próprio Jean pode colaborar um pouco nisso. Afinal de contas, foi comandante da Polícia Militar, foi comandante da Polícia Rodoviária Estadual, então poderia dar... Lembrando que essa pérola de armar a Guarda Municipal é a pérola do Marinho das Bombas. Mas... Então eu não acho que vai ficar com mais autoridade, não. Eu não acho mais. Mesmo porque existe um desvio de função. A segurança, etc. e tal, pertence ao Estado, né? Essa segurança ostensiva, as guardas municipais, tirando de casos metropolitanos, que é um complemento ao trabalho da polícia, igual existe em São Paulo, em Rio Preto deveria ser algo muito mais educativo. E aí sim, a autoridade a partir da educação, da gentileza, né? Tudo isso é que demonstra autoridade. Por que a entidade bombeiro, a bombeiro anda com arma? Não anda. Por que o bombeiro é o mais respeitado? É o mais, depois, bombeiro e igreja, né? Que deposita mais credibilidade. O bombeiro ele é treinado não só para o salvamento, mas ele é treinado para a delicadeza, porque ele cuida da vida. Por que não faz a autoridade ser ganhada no conhecimento das leis, na orientação das leis? Fala só, meu irmão, você não pode estacionar aí por isso, por aquilo outro. Olha, você está tirando, nem por 1 minuto você não deve estacionar aí. Segurança, é uma questão de conversar. Fala, eu tenho que barrar vocês aqui, etc. e tal. Ter atitude. É sério, eu não estou falando que é da Guarda Municipal, mas de uma cidade do contorno de São José do Rio Preto, a Guarda Municipal, numa atitude, em vez dela ir ajudar a pessoa, ficou rindo. E eu parei neles e falei assim, mas espera lá, a função de vocês, ela é de polícia ou é educacional? Para mim, vocês estão na coluna do meio. Né? Cuidar e também ao mesmo tempo educar. Então, em vez de vocês ficarem rindo da pessoa que está cometendo um erro, vai lá e ajuda. Então é complicado. Deixa eu só falar, deixa eu explicar bem, vou deixar muito claro para que eles não façam confusão. Olha, o padre disse que é preciso desarmar. Tem um R aí no meio, desarmar e não desamar. Ou seja, não deixar de amar. Vamos lembrar que é a música do Vandré. A soldados armados, amados ou não. Então, ele falou em desarmar e não desamar. Entendeu, Marinho? Presta atenção. Como que vocês são... Vocês não têm noção de quem são. Meu Deus. Padre, você estava falando de todas as nossas instituições. Padre, olha esse advogado de Rio Preto, o estrago que esse cara está fazendo. O tal de Brunetti. Ministério Público Federal acusa advogado de Rio Preto. O cara deu tombo no Brasil inteiro. Fraude em Sergipe. Até em Sergipe. Quer ver o nome da cidade lá? O nome da cidade que ele deu o cano lá. Fez até um acordo para ressarcir o erário lá. Ele afirmou hoje que fez acordo com o representante do Ministério Público. Ele disse que a prefeitura Muribeca, o nome da cidade que ele fez, a maracutaia que tem aqui. Aí você pega aqui no Caderno de Cidades,
Ministério Público acusa cartorário de desviar 179 mil. Tabelião. Aí semana passada saiu que uma funcionária do fórum, do cartório do fórum, meteu os dedos aí. Então, não tem onde é que você vai se espelhar, onde é que você vai buscar, se a própria justiça apresenta essas coisas. Eu nunca vi falar que um tabelião tinha capacidade de fazer o que fez aqui. Tem. Você tem muito poder na mão. Pelo amor de Deus. Tem muito poder na mão. Onde é que a gente vai arrumar esse país? De que jeito? Tem o poder da caneta ainda, né? Sabe que o Mário Prata tem um negócio, assinatura e carimbo, né? Precisa do carimbo. O carimbo e a assinatura. Tem a assinatura e o carimbo na mão, tem tudo nesse país, né? Altamente burocrático. E o governo se cala aqui diante do pedido de prorrogação. Valdomiro, aqui, está aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu gosto de falar e mostrar, depois fica falando lá. É a batata quente que tem entre o Valdomiro e o Negrelli, que é o atual secretário de Saúde. Os dois estão na berlinda nessa história aqui. E o senhor Vitor Manilha está também, senhor Vitor. Não adianta não esquecer do senhor, mas eu não esqueci não. O senhor pode ficar esperto que não vai ficar de graça para o senhor essa brincadeira não. Olha aqui, tem essa aqui, ó. Eles querem prorrogar a CPI porque estão juntando de documento, padre. A hora que a coisa que mostrar esse trabalho da CPI, os caras não vão ter noção do que está acontecendo. Bom, então essa história que tem aqui, e a outra, padre, para encerrar, que eu queria te mostrar, é a questão da renúncia da sociedade civil, que tem um germano na bacia, nas bacias, né, dos córregos Turvo e Grande, né? A microbacia nossa. Isso, né? O Vinholi, Catanduva, eu nasci em Catanduva, nasci lá, há 55 anos atrás. Vou dizer uma coisa, eu tenho vergonha alheia. Eu dificilmente vou a Catanduva. Vergonha alheia é bom no caráter, é sinal de caráter. Eu teria vergonha de voltar a Catanduva. Sabia que o prefeito de Catanduva chama-se Vinholi. Olha o que esse cara fez. Essa turma aqui, Sociedade Civil dos Engenheiros, Germano que eu conheço, esse pessoal, todo mundo começou a bacia, o trabalho de bacia, para salvar o Turvo de Poluentes e tal, o São Domingos, enfim. Ele conseguiu fazer com que os caras pedissem demissão. Ele quer tomar conta sozinho, até das bacias. Oh, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Meu Deus do céu. E tem mais uma, padre, que eu queria lembrar, para que você comentasse também, o que era Bom, as atrapalhadas eu já falei, é muita coisa. Você acaba perdendo. Tem que ter 2 horas do programa. Atenção. O Gama escreve aqui na coluna dele, meu amigo Alexandre Gama, é o seguinte: que o Aloysio veio aqui, ficou bicudo com o Valdomiro, e o Valdomiro não foi onde o Aloysio estava, não sei o que. Então, aí o Gama sugere, com um fundo de verdade aqui, uma boa visão política, o seguinte: que o Rodrigo Garcia esteve aqui ontem. Então, o Rodrigo foi o idealizador da candidatura do Valdomiro. Então, atenção, como o Rodrigo hoje e o Vaz tomaram caminhos diferentes, é possível que o Valdomiro apoie... Tomara que o Valdomiro apoie o Rodrigo mesmo. Tomara. Viu, Rodrigo? Cuidado, viu? Cuidado que na hora do vamos ver, ele puxa o tapete também. O Rodrigo voltou pra cá? Tem um ensaio aí de que é o seguinte: na hora do vamos ver, ou o Valdomiro vai puxar o tapete do Rodrigo, que tá agradando demais o Rodrigo, ou ele vai puxar o tapete da Ivani. Tá aí pra você ver, Vaz de Lima. Vê aí, analisa aí. Rodrigo Garcia, analisa aí. Um dos dois, aí o tapete vai ser acionado. Parece aquele tapete voador das 1001 Noites de Bagdá, lá, Aladim, né? Aladim que tinha o tapete voador lá. Então, preste atenção que o Rodomiro vai ser passado em algum desses 2 lugares aí. Tá mais do que claro para mim que vai ser no casal Vaz de Lima. Não sei, mas sabe como é que é o Mirão? O Mirão você pode esperar de tudo, né? Você é um sujeito que a gente não sabe nada dele.
Padre Márcio Tadeu, foi bom te ver novamente. A sua bênção para o nosso programa. Muito obrigado. Muito Deus obrigado. abençoe. Eu repito, né? Sempre uma alegria, muito bom estar aqui. Ter oportunidade de, junto com quem nos assiste, pensar uma cidade, um país, um mundo melhor, né? Tá. O senhor e a Marla, psicóloga, são os as duas maiores audiências do nosso Opinião Cidade. A Marla atingiu 141 acessos, 136, junto com o senhor no YouTube. Que bom. 130. Cada vez que o padre vem, dá bomba lá o YouTube. A Marla também, que é uma psicóloga, falou sobre um tema polêmico, é bem verdade. Acabou atingindo também um número bem próximo aí. O que envaidece a gente e que faz a gente acreditar que nós, efetivamente, estamos avançando e muito. Em breve vocês aqui da TV da Cidade terão outras novidades tantas boas que estão acontecendo, que a gente não pode revelar por enquanto, por uma questão até de estratégia. Mas nós teremos grandes novidades aqui para a TV da Cidade. Quem vai ganhar, evidentemente, vai ser você. Muito obrigado a todos e até amanhã no nosso horário habitual.